Amém. Só uma graxa nessas rodinhas, hein, daqui a pouco, hein? Fazendo um... Quero convidar os irmãos e as irmãs a abrirem novamente na carta de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. A gente leu esse texto semana passada, mas hoje a gente vai ler só uma frase. Gálatas, capítulo 6, verso 17. E eu vou ler o finalzinho do verso 17 apenas. Paulo diz o seguinte: trago em meu corpo as marcas de Jesus. Novamente, trago em meu corpo as marcas de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai eterno, pedimos que a Tua presença invada novamente esse lugar e os nossos corações. Teu Espírito Santo fale profundamente às nossas almas, possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Que em nome de Jesus possamos discernir a Tua voz, perceber o Teu toque, saindo daqui, que possamos ser pessoas diferentes das pessoas que entraram nessa casa de oração para cantar, para louvar, para ouvir a Tua palavra. Peço por mim, peço por todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu estava assim fascinado com a ideia de ter um carro. Fascinado. Eu não vi a hora de poder comprar meu carro. Eu comprei o meu carro, financiei, obviamente, né? O meu carro, eu já tinha os meus 17 anos para os 18, de tamanha ansiedade que eu estava sentindo. E comprei, tirei a carta, depois peguei meu carro. Gente, mas o que eu bati aquele carro? Vocês não têm ideia do tamanho da tristeza que foi pegar aquele carro, engatar a marcha ré e bater na pilastra do estacionamento do apartamento. Estourar a lanterna. Vocês não têm ideia do tamanho da tristeza. O tamanho da tristeza de você engatar a primeira marcha assim para manobrar no estacionamento e você ter uma muretinha na frente mais alta do que você imaginou. E bater o para-choque assim, ficar com aquela marquinha no carro. É a marquinha ali atrás, marquinha lá na frente. E outras batidas mais que se eu fosse contar aqui, eu ia ficar dedicando o tempo inteiro do culto para contar as marcas que o meu carro teve. E assim somos nós. Essa nossa máquina, esse nosso corpo, essa nossa carne, carrega marcas, feridas, machucados, cicatrizes. Cada um de nós é parecido com aquele meu carro lá dos meus 17, 18 anos, que vai rodando e vai se marcando, e vai se machucando, e vai quebrando, e você vai consertando. E quem tem um olho bom para ver, quando você compra um carro usado, sabe, né? Por mais que você pinte, que você leve ali no martelinho de ouro, o cara bate o olho e fala, ih, aqui foi batido, né? Aí você fala, foi. Assim somos nós somos pessoas batidas. Nós somos pessoas machucadas. E a ideia de corpo é fundamental na nossa fé. A fé cristã, ela não é uma fé neoplatônica. O que é esse trem? A ideia de que a gente é só alma, de que a gente o importante é o mundo dos espíritos, o mundo da alma, o mundo que a gente não vê, o mundo da transcendência. Nós somos corpo. A nossa humanidade é um ser integral. Tanto é que o nosso Senhor Jesus ressuscita, e ressuscita em corpo físico. Lembra de Tomé? Posso tocar aqui as feridas? As feridas estão lá no corpo do Cristo ressurreto, as marcas estão lá, as cicatrizes estão lá.
Portanto, o nosso corpo tem uma história para contar. O nosso corpo carrega as marcas de um trajeto, as cicatrizes de uma biografia, de coisas boas e coisas ruins, que aconteceram conosco desde que a gente nasce, desde que a gente nasceu. E esse corpo vai carregando, vai ganhando, ao longo da caminhada, ao longo de cada dia, ao longo de cada semana, mês, ano, décadas, marcas e mais marcas. Esses somos nós. Esses somos nós. E o mais interessante quando a gente estuda a Bíblia Sagrada é a gente perceber que o nosso Deus, o Deus que nós cremos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, é um Deus que também é um Deus marcado, é um Deus ferido. Como eu disse, o nosso Senhor Jesus, ressurreto, continuava carregando em si, no seu corpo, as marcas. Deus não é um Deus que está fora da história. Deus, ele invade a história. Deus invade a nossa vida. E todos os acontecimentos humanos, Deus participa deles. Deus, ele, com todo respeito da expressão e muito entre aspas, Deus, ele suja as mãos. Deus, ele não somente diz e haja luz e há luz, mas ele vem na história e ele lida com a gente. E a gente fere Deus. O povo de Deus machuca a Deus. E Deus vai carregando em si, no seu próprio corpo, marcas. Deus trabalha em nosso favor. Deus se envolve na história em nosso favor, em seu favor. Deus, ele se envolve na nossa vida, em nosso favor. E nós, de alguma maneira, interagimos com o Senhor, interagimos com Deus, e nessa interação, nós também o ferimos, e ele vai recebendo também marcas. Isaías 64, verso 4, diz assim, olha que coisa interessante que o profeta diz. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O nosso Deus trabalha em nosso favor. E em seu trabalho, vocês podem ter certeza, podem ler as Escrituras e podem ver quantas vezes o Senhor é traído, o Senhor é machucado, o Senhor, de alguma maneira ali na história, ele se vê em situações em que ele é frustrado, porque o povo não responde da maneira como ele gostaria. Paulo vai dizer que o Espírito Santo pode se entristecer. Então Deus também é um Deus ferido, é um Deus crucificado. O nosso Senhor Jesus que nós cantamos, se ele aparecesse fisicamente agora, eu e você poderíamos tocar nas marcas, nos estigmas, nas cicatrizes que ele tem da crucificação, da dor que ele padeceu em sua jornada, em sua caminhada. E esse encontro, gente, que nós, está sobrando um pouquinho aqui, está dando um pouquinho de microfonia. Esse Deus com quem nós nos relacionamos, nos encontramos, ele é um Deus que, nesse encontro, nós vamos sendo marcados pelos encontros que nós temos com ele. Exemplos disso na Bíblia. Jacó, quem não se lembra da história de Jacó? Abraão, Isaque e Jacó. Jacó é aquele que lutou contra Deus, lutou contra o anjo. E quando ele luta contra Deus ali, contra aquele anjo, ele acaba ficando coxo, ele se machuca. Quem não se lembra de Moisés, chamado para livrar o povo de Israel, o povo hebreu,
das garras do Império Egípcio. O que Moisés não carregou de cicatrizes dessa experiência traumática, dificílima, de ter que lidar com essa libertação do povo e conduzir o povo no deserto até a terra prometida. O que dirá de Davi, menininho lá que nem o pai considerou ele para ser rei de Israel. E ele foi incumbido, ungido para ser rei. O que Davi não carregou de marcas na sua biografia, na sua vida, no seu corpo físico, fugindo de Saul e tendo que lidar com todos os dilemas que ele teve que lidar em sua vida. E Paulo, a gente chega em Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 17, e ele diz aqui: trago em meu corpo as marcas de Jesus. Trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo tem uma história com Deus. Paulo tem uma história com Jesus. Paulo tem uma história e ele carrega as marcas de Jesus em seu próprio corpo. Quando Paulo, ainda Saulo, se converte, ele fica cego. Quando ele encontra Jesus. E Jesus fala assim para ele: por que você está me perseguindo? Cego, diante da maravilha de ter que lidar ali com Jesus ressurreto diante dele. Paulo, ele sofre em seu corpo espinho na carne. Espinho na carne, isso está relatado lá aos Coríntios. Paulo tem que lidar com esse espinho na carne que a gente tenta se debruçar para entender o que é, mas com certeza era algo que angustiava a alma de Paulo, e para que ele não se gloriasse em si mesmo diante de todas as coisas maravilhosas a que ele tinha acesso, ele tinha um espinho na carne para a bola dele abaixar. Paulo é marcado por açoites, Paulo é marcado por prisões, Paulo é marcado por naufrágios, Paulo é picado por uma víbora. Tudo isso por responder ao chamado de Deus. O fato dele se relacionar com Deus, dele ter se convertido, dele ter se colocado em missão na terra, fez Paulo ser alguém ferido, alguém marcado, alguém que carrega no seu próprio corpo as marcas de Jesus, as marcas de Jesus. E nessa noite, eu quero te dizer que todos nós aqui que professamos fé em Cristo Jesus, todos nós que somos discípulos, discípulas de Jesus, todos nós que queremos caminhar com Cristo, nós precisamos ser marcados com as marcas de Jesus, porque não há possibilidade de caminharmos com Deus sem termos as marcas dele impressas em nossos corpos, na nossa carne, na nossa biografia. Não dá para caminhar com Deus, não dá para se assentar nessa mesa sem nós sermos marcados por Deus. Porque quando a gente se encontra com Deus, quando a gente se encontra com o Senhor, a nossa vida, a nossa biografia, a nossa história, ela automaticamente, ela acaba sendo marcada. A nossa carne testemunha que nós encontramos o Senhor, que nós encontramos Jesus, que nós encontramos Deus no caminho das nossas vidas. Então, para além de todas as cicatrizes, de todos os traumas, de todas as marcas que você já carrega enquanto humano, no momento em que você se encontra com Deus, e talvez o momento de você se encontrar com Deus seja agora, enquanto eu estou pregando aqui, você será marcado, você será marcada. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos e para as irmãs. Só tem a marca de Cristo, a marca de Jesus, aquele que o experimenta. Aquele que experimenta a realidade divina em sua própria vida. Aquele que experimenta Deus, aquele que é tocado por Deus, aquele que é alcançado pela sua graça, aquele que é alcançado pelo seu amor, aquele que é tocado pela misericórdia divina.
todos esses são marcados por Deus. E isso implica o seguinte: isso implica o fato de nós sermos perdoados. Isso implica o fato de nós sermos acolhidos na misericórdia do Senhor. Quem se encontra com Deus é alguém que é tocado pela sua presença, que é tocado por esse Pai amoroso, que é tocado por essa graça misericordiosa. Quem se encontra com o Senhor é alguém que está muitas vezes com as feridas, dos traumas, das dores, das inconsistências na vida. Essas marcas, que nem eu falei das marcas do meu carro lá com 17 anos, eu sei que você tem as suas. O seu corpo deu marcha ré e pegou em algum lugar aí. Seu corpo foi para frente e se machucou. Um relacionamento frustrado, uma decepção, as frustrações, as dores, as brigas, as situações que você já viveu, os traumas que você já sofreu, os abusos que cometeram contra a tua vida, contra a minha vida, tudo isso está impresso nos nossos corpos. E muitas vezes a gente se aproxima de Deus, ou Deus se aproxima da gente, e nós estamos ainda com essas feridas abertas. E Deus vem e toca a nossa realidade, toca a sua realidade e cicatriza essas feridas. Derrama um bálsamo, um óleo sobre a sua dor, sobre as suas chagas, sobre esse sangue, esse pus que está exposto, que está vazando do seu corpo. Deus vem e cobre isso, Deus limpa isso, Deus faz sarar isso, e você é acolhido nos braços do Eterno, abraçado, recebe vestes novas, recebe um Pai amoroso sorrindo para você. Isso tudo te marca, isso tudo me marca. Quando a gente caminha com Deus, a gente vai sendo transformado, a gente vai mudando de rota. A gente está indo para cá e a gente percebe, não, o meu Pai amoroso está dizendo que é para lá, e você muda o caminho, você muda de mente, e você é marcada por essas mudanças de rumo. E a sua vida, ela acaba sendo marcada de tal forma que as pessoas olham para você e falam assim: puxa, mas você não era o Saulo? Como que você virou o Paulo? Você não era o Abrão? Como que você virou Abraão? Você não era aquele André lá? Como que você é esse André agora? O que aconteceu? Você está marcado. Você não está mais ressentido. Você não está mais magoado. Você está com um sorriso no rosto. O que aconteceu? A sua ética mudou. A sua atitude mudou. Lidar com você está mais fácil, você mudou. Essa transformação, esse nascer de novo, essa mudança de rumo, ela acontece quando a gente se encontra com Deus, quando a gente se encontra com Jesus, quando nós somos selados pelo Espírito, quando nós somos perdoados, quando nós somos transformados, quando nós somos tocados, invadidos pela presença divina na nossa vida. Tem uma marca em nós. Tem uma marca em nós. A marca do Espírito. Tem cicatrizes que vão sendo cuidadas. As marcas estão lá. Mas a mão do Senhor passou em nosso corpo e nos lavou, nos sarou. Gente, é isso que a gente faz aqui todo domingo, a gente anuncia essa possibilidade. Porque para além das marcas que a vida já nos concede, nessa jornada que muitas vezes não é muito feliz, existe a possibilidade de nós encontrarmos Jesus no caminho.
Existe a possibilidade de você ser como os discípulos lá de Emaús, como nós cantamos, e o seu coração ser marcado, queimado, e nós nunca mais sermos as mesmas pessoas. Marcas. Não tem como se encontrar com Deus e não ser marcado. Não tem como se encontrar com Deus e não trazer nos nossos corpos, na nossa carne, as marcas de Jesus. As marcas de Jesus. E mais, só tem marcas de Cristo aqueles que estão vivos, aqueles que vivem uma vida com Deus. Você quer ver eu me ver muito incomodado, muito irritado? É quando, de alguma maneira, a gente entende, ou algumas pessoas entendem, que a vida do cristão é uma vida sem problema, é uma vida sem crise, é uma vida sem dor, é uma vida sem angústia, é uma vida sem tensão. Essa coisa irracional, porque a gente sabe que a vida não é assim, mesmo quando a gente tem Jesus, ela acaba ocultando um elemento fundamental na nossa caminhada. É na crise, é na dor, é na angústia, é na tensão, que a gente vai sendo marcado na nossa jornada. E somente nas crises, muitas vezes, somente nas tensões, somente nos problemas, nas dificuldades, é que a gente encontra o caminho para amadurecer, o caminho para crescer. A semente que não morre não pode nascer, o fruto não nasce. E nós precisamos, muitas vezes, ser submetidos à crise. E a gente passa por crise. E eu queria te encorajar, em nome de Jesus, como pastor aqui da igreja, e te dizer, não tenha medo das crises. Passe por elas, e quando acaba essa, que venha outra. Que venham muitas mais, para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente poder saber que a gente está vivo. História é essa de não querer ter problema, de não querer ter crise? Isso aí é uma coisa alienante. É uma coisa assim, a pessoa quer sair do mundo, ela quer sair da vida, e ela acha que não precisa crescer muitas vezes, que ela está pronta. Nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos. E que venham as crises para nos forjar, que venham as crises para a gente poder crescer espiritualmente, para a gente se tornar o homem, a mulher que Deus deseja. Mas para isso acontecer precisa de crise, precisa de dor, precisa de angústia, precisa de tensão, precisa de problema. Ah, pastor, você está pregando um negócio aí que, meu Deus do céu, eu nunca ouvi. Você nunca ouviu a primeira vez. Chegou o dia. Nossa, pastor, e agora o que eu faço? Não sei, vamos pensar junto. O que você faz? Eu também não sei o que eu faço, muitas vezes. É assim que é a vida, é isso que o Evangelho provoca em nós. Ah, mas eu gosto de ficar sentadinho no banco, no conforto, sabe, da minha alma, ouvindo tudo aquilo que eu ouvi há 30, 40, 50, 70 anos. Ótimo. Lamento informar, mas aqui eu vou puxar o teu tapete. Em nome de Jesus, com muita delicadeza e educação, à luz da palavra de Deus. Mas ele vai ser puxado. Espero que você saia daqui, às vezes, fervendo, como alguns irmãos me falam. Pastor, fomos para casa discutindo o sermão, meu Deus do céu. Às vezes os jovens, né, quando ficavam lá em cima, eles ficavam ali, ou dentro do salão ali da sonoplastia, eles falavam, pastor, ficamos discutindo o seu sermão durante a pregação. Eu falei, ótimo, isso aí, muito bom. Crise, o Evangelho tem que provocar crise em você. Porque se essas crises não vierem, a gente não vai conseguir ser menos egoísta. Se essas crises não vierem, a gente não vai conseguir ser mais generoso. Se as crises não vierem, a gente não vai conseguir ser mais amoroso. Se a crise não se abater sobre a nossa vida, a gente não vai conseguir ser mais compreensivo muitas vezes. Nossa, eu olho para a minha vida dos meus 34 anos, não sei o saldo que você faz aí na sua.
Nos meus 34 anos, eu olho para trás, cada julgamento tolo que eu fiz sobre os outros. Cada julgamento tolo que eu fiz sobre os outros, sobre tantas áreas, tantas coisas. E a vida me ensinou que eu estava errado. A vida me ensinou que toda história tem um outro lado. A vida me ensinou que toda biografia é uma biografia. A vida me ensinou a tirar os chinelos, a tirar as sandálias dos meus pés, para pisar na vida alheia, com muito cuidado, a ser mais paciente, a ser mais compreensivo. Só que, infelizmente, assim foi comigo e talvez será com você. O que me ensinou isso, sabe o que foi? Foram as marcas. Que nos meus poucos anos de vida eu já carrego. Marcas que você vai aprendendo, você vai sendo, a vida vai te ensinando, a palavra de Deus vai te dando sabedoria, para você poder discernir algumas coisas. Que as crises venham, que você possa viver essas crises e se permitir ser marcado, porque só não é marcado quem não está vivendo. Só não é marcado quem está estagnado. Só não é marcado quem está parado. Só não é marcado quem não está respirando. E que você possa viver, caminhar, experimentar a realidade da vida e deixar que as marcas de Jesus, elas apareçam em você. Quando você olhar para aquilo lá, você vai olhar e falar assim, é aqui que eu aprendi a ser mais paciente. Quando eu julguei aquela pessoa lá. Porque aquilo que ela está passando, eu comecei a passar também. Aqui que eu aprendi a paciência. Quando você estiver na pindaíba e alguém chegar amorosamente e falar assim, ó, tá aqui, ó. Tá aqui essa oferta para você, esse mês está garantido. E você falar assim, aqui que eu aprendi a ser generoso, nessa marca. Quando você bater o seu carro e alguém falar para você assim, deixa que eu passo para te buscar para ir para a igreja. Você não vai ficar sem ir para a igreja, você não vai ficar, deixa comigo. Ali que você vai aprender outra coisa, ser mais amoroso, mais misericordioso. Quando você cometer a maior burrada da tua vida contra alguém que você ama e a pessoa chegar para você e falar assim, eu te perdoo. Nunca mais vamos tocar nesse assunto. Aquilo lá, isso aí não é um negocinho assim, não. Isso aqui é um rasgo assim, ó. É um rasgo. Uma cicatriz que você vai carregar, olhar para ela e falar assim, aqui que eu aprendi a perdoar. São marcas de Jesus. Só tem elas quem vive, só tem elas quem vive. E só tem marcas de Jesus quem testemunha. Quem testemunha. Quem se expõe. Quem pratica o evangelho. Quem não pratica o evangelho não tem marca do testemunho, de testemunhar Jesus. Quem não dá cara para bater para a vida, levando Cristo consigo, não tem marca. Só quem se torna vulnerável ao mundo, vulnerável à humanidade, à maldade humana, é capaz de receber marcas de Cristo em sua vida. Somente quem está comprometido com o evangelho, com o seu reino, testemunhando esse reino, testemunhando esse Jesus, testemunhando o evangelho, é que está apto a receber marcas. E as marcas aqui não são marcas da religião. Eu não estou me referindo a você ser marcado no livro do hall de membros de Quitaúna, não. Eu não estou falando de você ser marcado na ata da Assembleia Ordinária da IBQ que teve semana passada, retrasada. Eu não estou falando de você se tornar marcado porque agora você é pastor, porque agora você é diácono, diaconisa. Eu não estou me referindo a você ser marcado porque você está cheio de religiosidade. Não são dessas marcas que eu estou falando. Eu estou falando das marcas de você testemunhar Jesus. As marcas de você viver Jesus. As marcas de você encarnar no seu corpo Jesus. São dessas marcas que eu estou falando. Eu estou falando de um tipo de marca que envolve você e eu sermos feridos por causa do evangelho.
Não por causa da religião, do evangelho. Você ser ferido, ser perseguida por viver o evangelho. No tempo de Jesus, isso significava o seguinte: Jesus, ele era perseguido. Ele era perseguido porque ele lidava com prostitutas. Jesus, ele era perseguido porque ele lidava com publicanos. Publicanos era o pior tipo ali de judeu para os judeus, porque o publicano trabalhava para Roma e roubava uma grana de quem eles cobravam impostos. Sabe os caras da Lava Jato? Foram pegos lá? É tipo isso, é tipo você começar a sair com os caras para tomar café aqui da Lava Jato. Queima o filme. Fala assim, meu, o que o fulano está fazendo com aquele camarada ali? Então, Jesus andava com essa galera. Jesus andava com ladrão, Jesus andava com prostituta, Jesus andava com pecador, gente que não tinha roupa para ir para o templo, gente que não tinha vocabulário para entrar num templo religioso, gente que não tinha acesso ao Deus dos religiosos. Jesus andava com essa galera, E Jesus era perseguido por isso. Você quer ter marcas de Jesus na sua vida? Então, só vai ter marcas de Jesus quem testemunha o evangelho. E testemunhar o evangelho é ser perseguido por vivê-lo. Quem são as prostitutas dos nossos dias? Quem são os ladrões dos nossos dias? Quem são os desprovidos de status quo dos nossos dias? Quem não tem condição para entrar aqui nesse templo religioso nessa noite? Você vai ser perseguido se você andar com esses. Se você der atenção para estes. Se você tratar como humanos estes. E você vai ser marcado por isso. Você vai ser marcada por isso. É meio clichê que eu vou falar, mas é verdade. Ser crente aqui, gente, é facinho. Moleza. Você vai sair daqui, a gente vai comer uma coxinha deliciosa. E vá lá comer. Daqui a pouco você vai dar uma oferta para o espaço cultural. Dê oferta. A gente vai cantar mais um louvor, vai ser maravilhoso. Vamos ouvir e pensar. Mas é facinho. Na hora que você for para a vida, na hora que você lidar com pessoas que são discriminadas, e você não discriminá-las, na hora que você viver com uma outra lógica, a sua vida, no seu trabalho, na sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu vizinho, isso vai se confrontar, isso vai chocar. Você vai ser perseguido muitas vezes por amar. Você vai ser perseguido muitas vezes por perdoar o imperdoável. Ser perseguido por tolerar o intolerável. Você vai ser perseguido por se preocupar com aquilo que ninguém se preocupa, mas para você é importante. Para você é importante. Você vai ser perseguido por isso. Você vai ser perseguido por se doar, por se entregar. Você vai ser perseguido muitas vezes porque as pessoas vão olhar para você e falar assim, mas você é trouxa. Você é trouxa de fazer isso. Quer ver um exemplo? Recentemente, aí, alguns meses atrás, uma família ligou para a gente que estava recebendo uma cesta. Que áudio terrível de ouvir, gente. Que coisa triste, que coisa dolorida. Pessoa xingando a gente. Porque, enfim, a gente não tem comida ilimitada, infelizmente. E tem que selecionar, tem que escolher. E uma pessoa acabou ficando sem, a gente, enfim, uma história complexa, decisões que precisam ser tomadas, cadastramentos, recadastramentos, todos os caminhos, a gente quebrando a cabeça para atender todos, mas não dá. Um áudio, puxa vida, né? A gente ouve, a gente se machuca, a gente recebe uma marca, a gente está tentando fazer o bem e acontece isso. Virei para todo mundo e eu falei, vamos continuar fazendo a mesma coisa que estávamos fazendo. Nada vai mudar, só vai ser uma marca. E vamos continuar. Ah, pastor, mas você fica dando comida, vocês ficam dando comida, a pessoa não vem no culto. Mais uma marca. Vamos continuar fazendo. Vamos continuar fazendo bem. Ah, mas isso não sei o quê. Vamos continuar fazendo. Não vai parar. Não vai parar. É 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 20ª marcha, continuar fazendo o bem, amando, perdoando, tolerando, se doando, sendo feito de trouxa talvez para alguns,
mas conscientemente se doando, se entregando, fazendo o máximo, e que venham quantas marcas forem, porque o nosso Cristo, o nosso Mestre, é um Deus crucificado, é um Deus marcado, é um Deus ferido, é um Deus perseguido por fazer o bem, por amar. E assim devemos ser nós, assim deve ser eu e você. Eu não vou na igreja porque lá tem problema. Tem mesmo. Eu não vou para a igreja, não vou fazer ministério porque no ministério tem dor de cabeça. Tem mesmo. Mas a gente escolhe deliberadamente sermos marcados, levarmos no nosso corpo as marcas de Jesus, para fazer igreja, para fazer comunidade, para testemunhar com as nossas vidas, com os nossos corpos, que o Senhor salvou a nossa vida, que o Senhor nos redimiu, que o Senhor nos amou, e nós continuaremos incansavelmente amando. Seja lá quantas feridas os nossos corpos tiverem que receber. Assim que acontece com servos de Deus, com servas de Deus. Portanto, as marcas que a gente carrega não é porque a gente persegue. As marcas que a gente carrega não é porque a gente é aquele crente chato que quer convencer as pessoas para vir para a igreja à força. As marcas que a gente carrega é porque a gente leva no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, o Evangelho de Jesus, com todas as implicações que ele tem na nossa caminhada. Não é possível estar em Deus, não é possível viver em Deus, não é possível testemunhar Deus, testemunhar Jesus, sem termos em nossos corpos marcas. Sejam elas marcas de cura, sejam elas marcas de angústias nas nossas almas, sejam elas marcas do testemunho de Deus no mundo. A minha oração é uma oração meio doida, que você seja marcado, que você possa ter cada dia mais cicatrizes, marcas de Jesus na sua vida, estigmas em você, porque é somente assim que você vai se identificar com Jesus, é somente assim que você vai se parecer com Jesus, é somente assim que você vai ter história para contar, é somente assim que a sua vida vai estar acontecendo. Se você estiver limpinho, estiver tudo bonitinho, você não está vivendo, você não está caminhando com Jesus, você não está se envolvendo. Por isso eu te pergunto nessa noite, quais são as marcas que o seu corpo carrega? Você consegue olhar para o seu corpo, olhar para a sua história e saber o que você viveu com Deus até aqui? Você consegue olhar as cicatrizes que estão permeando o seu corpo, a sua carne, e dividir histórias comigo, dividir histórias uns com os outros, contar aqui testemunhos de coisas que você viveu, que você experimentou, quantos naufrágios, quantas picadas de cobra, quantos açoites, quantas vezes tentaram degolar a tua cabeça. O irmão querido meu teve a cabeça degolada ontem, pastor querido Edson Nunes, cortaram a cabeça dele, instituição religiosa, homem piedoso, homem de Jesus, pessoa linda de conviver. As pessoas que caminham com Jesus, elas são marcadas, elas são feridas, elas são machucadas. Se você quer saber se você está seguindo os passos de Jesus, olha, saiba, o caminho da cruz é o nosso caminho. Não é o caminho da fama, o caminho da estrela, o caminho das luzes. É o caminho muitas vezes do singelo, do simples, do fazer e ninguém saber, do fazer e ninguém reconhecer, do fazer e ainda ser julgado por fazer. Esse é o caminho de Jesus. É um caminho que incomoda Roma, é um caminho que incomoda os religiosos, é um caminho que incomoda. Mas é o caminho de Jesus. Quais são as marcas que o seu corpo carrega? Quais são as marcas que te identificam com Jesus?
Quais são as tuas marcas? E você olha para elas e fala assim, aqui ó, estou parecendo com Jesus. Parecendo com Jesus. Quais são as marcas que você tem que talvez nada tenha a ver com Jesus? Nada tem a ver com Jesus. Talvez você deva até tentar parar de se machucar, porque não está glorificando o nosso Senhor. Nessa noite nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, essa mesa de graça em que a gente tem um pão, a gente tem um vinho, uma mesa de celebração. E essa aqui é uma mesa de gente ferida. É uma mesa de gente marcada. Se você está ferido, se você está machucado, se você traz cicatrizes, se você traz traumas, se você traz abusos no seu corpo, você é bem-vindo nessa mesa. O sangue de Jesus é sobre a tua vida, te lavando, te purificando, te perdoando. Essa aqui não é uma mesa de gente cheirosinha. Essa aqui não é uma mesa de gente arrumadinha. Essa aqui é uma mesa de gente sarada pela graça divina. Essa aqui é uma mesa de gente perdoada pela misericórdia divina. Essa aqui é uma mesa de soldados feridos, voltando às vezes de guerras que nem deles eram, que chegaram aqui de alguma maneira. Esses somos nós. Esses somos nós. Eu quero orar pela sua vida, pedindo para que o Senhor cuide das suas feridas, mas principalmente nessa noite, orar pela sua vida, para que você possa viver um tipo de vida que acumule ao longo dos anos as marcas de Cristo. Porque o que eu mais quero na vida é um dia chegar, conversar com você e você falar assim, pastor, deixa eu contar para você as marcas de Jesus no meu corpo. Eu tenho certeza que essa conversa vai me edificar muito. Eu quero que você tenha muita história para contar. Muita história para contar. Tomara que não seja igual a víbora de Paulo, né? Não precisa chegar tanto, não. Nem naufrágio, nem açoite. Mas você tem histórias para contar. Cicatrizes para dividir comigo, com seus amigos, com a sua família, testemunhando aquilo que você tem vivido com Deus. Vamos orar. Pai amado, estamos diante de Ti nessa noite. Estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante desse testemunho tão bonito do apóstolo Paulo, diante do Senhor que carrega no seu corpo feridas, marcas da maldade humana, marcas das dores da vida. E assim também nós nos aproximamos do Senhor marcados também por tantos traumas, por tantas questões, por tantos pecados, por tantas dores, muitas vezes que só o Senhor sabe. A gente quer te pedir, Senhor, em primeiro lugar nessa noite, derrama o teu bálsamo sobre o nosso corpo. Vai cicatrizar aquilo que está exposto, aquilo que está cheirando mal. Cura, Senhor, nosso interior. Cura os nossos machucados. Se tem gente traumatizada, violentada, abusada aqui, que carrega histórias tristes nos seus corpos, Pai, que a Tua presença seja real na vida destes. Pai, também te pedimos que possamos ter o privilégio, a honra, a alegria de nos identificarmos com o Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê coragem para testemunharmos o Teu Evangelho no mundo. Que o Senhor nos dê coragem para vivermos o Teu Evangelho no mundo. Para em meio às nossas crises, nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Para que em meio ao nosso testemunho, em meio aos açoites que possamos receber, possamos, Senhor Deus, nos identificar com o Senhor. Pai amado, purifica o nosso coração. Que a gente não precise, Senhor, agradar todo mundo. Nós queremos agradar ao Senhor, vivendo o Evangelho na vida. Que possamos, Pai, dividir a preciosidade das boas novas que nós recebemos.
com aqueles que estão carecendo e precisando ouvir boas notícias. Tenhamos o privilégio de acumular histórias e mais histórias na nossa biografia, de quantas vezes nós nos parecemos contigo, carregando em nossos corpos as marcas do Senhor. Faz isso comigo, faz isso com a tua igreja, faz isso com cada um que está nos assistindo. Possamos viver, Pai, viver o teu evangelho, termos as marcas dos nossos corpos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero convidar o corpo diaconal que vai me ajudar aqui nessa noite a vir aqui para frente.